Muito boa noite a todos os presentes, em especial a nobilíssima doutora Thaís Matar Assad. É um prazer enorme, doutora, tê-la conosco hoje aqui, mesmo da forma virtual, trazendo conhecimento e aprimorando o conhecimento dos advogados tribunos aqui da nossa querida comarca, cidade de São Bernardo do Campo, região da grande metrópole aqui de São Paulo. E o pessoal está entrando aqui, eu vejo que nós já temos 24 pessoas, 7 e 5. Não vou. Vamos já dar início. Antes, eu gostaria apenas de fazer uma leitura breve aqui do currículo da respeitadíssima doutora Thaís. Doutora Thaís Matarassad, advogada criminalista, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, conselheira estadual da OAB do Paraná, conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, IBDPE, e professora da FAE, Centro Universitário, e membro consultora da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB do Paraná. Doutora, seja muito bem-vinda. A palavra é tua. Olá, boa noite a todos e todas. Muito obrigada, doutor Lua, pelo convite. Eu fiquei extremamente honrada e muito feliz em receber esse convite, né? E ainda mais do doutor, que é presidente da comissão de estudo sobre o Tribunal do Júri, então é da área, conhece, né? Enfim, e creio que aqui estamos entre colegas, né? Me sinto muito à vontade para falar desse tema que eu gosto muito. Então, fiquei muito feliz com o convite, agradeço pela gentileza e quero dizer para todos os colegas que estão aqui conosco hoje que fiquei muito à vontade em abrir a câmera para interagir comigo, enfim, eu vou me sentir mais à vontade se eu puder ver vocês também. E no final, assim, eu vou sugerir até que vocês abram o microfone para fazer intervenção, pergunta, ou até mesmo dividir experiência, né, de casos concretos que vocês já enfrentaram, isso é muito bacana, principalmente em casos de júri, né, que eu acho que é primordial, cada caso é um caso, a gente aprende, é uma faculdade, né, o meu pai costuma dizer que é uma pós-graduação em realidade, que a gente tem nos nossos casos de júri, então vale mesmo a pena a gente trocar experiências, porque a nossa vida profissional, ela deve, e eu acredito muito nisso, ela deve ser uma verdadeira união da prática com a teoria. Não adianta a gente ficar só pregando que na prática a teoria não funciona. Não, tem que funcionar. A gente precisa achar, né, o ponto ideal, enfim, para que esse casamento aconteça, porque é primordial que a gente não perca a técnica, ainda mais tratando de questões de júri. Então, eu me propus aqui a falar um pouquinho com vocês a respeito de questões relacionadas ao inquérito policial, né? E eu gosto muito de dividir essa análise do inquérito policial em 5 pontos. E a minha fala toda eu vou misturando, enfim, mas eu vou dividir em 5 pontos para que a gente possa observar qual a importância de cada um deles para atuar no tribunal do júri. Então, primeira questão, né? Quando a gente vai atuar em júri, quem gosta da advocacia criminal, uma vez ou outra vai se aventurar no júri para saber, né, sentir aquela emoção, enfim. E quem já se encontrou no júri sabe que é o caminho, né, que está ali predestinado, sabe que detalhe é uma coisa que faz toda a diferença no procedimento. Não é um procedimento especial, tem um regramento próprio. E o detalhezinho que a gente estuda, quando a gente pega um processo que a gente foi constituído só para fazer o plenário, a gente pega o processo para estudar ali, nas vésperas do plenário. Você sabe que você tem que olhar cada certidão que tem no processo, carimbo, desde a parte de inquérito até a parte, né, da primeira fase, enfim, até chegar em plenário, porque cada detalhezinho ali faz a diferença. Às vezes uma certidão do oficial de justiça que você acha que não tem nada a ver, que você vai pular, não vai nem parar para ler, faz a diferença. Então, aqui o procedimento, ele tem essa especificidade, que é justamente o detalhe. O detalhe aqui muda tudo, pode mudar o jogo em plenário. Então, a gente precisa ter muito respeito pelo júri com relação a isso. E falando desse respeito, né, eu gosto muito de pensar o júri do seguinte ponto: não existe júri ganho nem júri perdido.
Às vezes a gente vê uma causa que a gente fala, nossa, mas isso é um júri ganho, um júri fácil de fazer. Não, a gente não pode nunca subestimar um plenário, não pode nunca subestimar um processo de júri, e nem achar que é um júri impossível, que não vai, que não tem defesa, e na verdade tem. Às vezes você consegue um resultado muito melhor do que você esperava, talvez numa tese de redução de dano, enfim, mas a gente não pode nem subestimar e nem achar que é algo impossível. A gente tem que trabalhar muito com o pé no chão, né, observando todas as possibilidades de atuação. Então, isso é algo que eu gosto muito de pensar para os meus casos em si. Então, assim, eu vou tratar desses 5 pontos, eu vou citar os 5 aqui, que são os mais importantes na minha visão, de quando a gente vai trabalhar no inquérito de júri, para depois entrar em cada um deles, daí falando para a gente discutir no final. Bom, primeiro ponto que eu considero importante, atuar sempre, sempre, sempre pensando no plenário. Então, eu estou indo atender um flagrante, não interessa, flagrante de homicídio, você já tem que pensar lá no júri, você não sabe nem se vai ter, quando vai ser, nada, mas você já tem que atuar pensando no plenário, sempre. Segundo ponto, acesso integral. Pode parecer, é uma coisa muito boa, muito elementar, nossa, acesso integral, né? Quando que você não vai ter acesso integral? Muitas vezes. Hoje, nesses mega processos, tem muito colega meu indo para plenário sem ter acesso integral. As coisas estão chegando num ponto, assim, do insustentável. Então, de processo tem apreensão aí de 50, 40 celulares, que você não consegue acessar o conteúdo, enfim. Então, acesso integral é algo muito elementar, que a gente precisa ter um respeito muito grande, porque é algo que depois é passível de anular o processo também. Terceiro ponto da análise que eu considero importante, fazer uma ponderação a respeito do silêncio. Então, analisar o silêncio nessa fase do inquérito também é um ponto muito importante. 4, relação que a gente deve ter ou não ter com a imprensa. Isso também é um ponto alto do inquérito de casos de júri. E, por último, uma atuação ativa e produtiva no inquérito, tá? Isso nem sempre é relacionado com proatividade, vai depender do caso que a gente vai analisar, tá? Então, eu gosto de separar nesses 5 pontos. Então, agora vou começar a fazer uma abordagem mais específica a respeito de cada um deles, enfim. E quem tiver considerações pode ir colocando no chat, que daí no final a gente aborda e discute, ou guarda para o final, que a gente conversa juntos. Mas vamos lá. Essa questão de atuar sempre no plenário é uma coisa que vai permear muito a minha fala, do começo ao fim aqui com vocês, nossa conversa, tá? Por quê? Porque o ideal, na verdade, o sonho é atuar na causa desde o começo, né? Eu vou lá, atendi o flagrante, então vai ser tudo do jeitinho que eu planejei, eu vou fazer a primeira fase, vou fazer a parte recursal, e daí vou fazer o plenário. Só que nem sempre é assim. Muitas vezes a gente é constituído só para o plenário, ou só para atuar no tribunal, ou depois que um advogado já passou, e às vezes não fez o que era para fazer no inquérito, ou não fez do jeito que você faria na primeira fase das audiências, enfim. Então, por que o ideal é atuar desde o começo? Quando você atua desde o começo com essa mentalidade que você está atuando já para pensar no plenário, você já está trabalhando o teu inquérito, produzindo prova para o plenário, fazendo algumas petições. Mas produzir prova em inquérito? Às vezes sim. Às vezes você vai ter ali uma série de... a gente sabe que não é só elemento informativo, né? A gente tem ali provas que são irrepetíveis, enfim, e a gente precisa estar bem atento a isso, precisa saber o que eu, enquanto defesa, quero produzir, quero participar da produção, quero rechaçar, quero sugerir outras linhas de investigação, ainda que eu saiba que o delegado não vai acatar, mas eu posso peticionar, eu posso sugerir, e aqui é muito bom, porque assim, se eu estou fazendo isso pensando no plenário e com o olhar voltado lá para frente, eu tenho que documentar tudo que eu estou fazendo. Não adianta eu ter uma atuação muito boa em delegacia, mas eu vou lá, converso com o delegado, conheço os servidores ali. Mas ninguém vai saber disso lá no júri, os jurados não vão saber. Você tem que documentar.
Você está pedindo para fazer diligência de investigação? Peticiona pedindo, sugerindo, requerendo, ou então você faz algum requerimento para o juiz de uma, por exemplo, de uma diligência que você considera imprescindível, que o delegado não está querendo, né, realizar, você peticiona. Mas eu sei que o juiz não vai deferir. Não interessa. Às vezes você peticiona aquilo para você poder lá na frente mostrar para o jurado que você, enquanto defesa, sugeriu, que tinham outras linhas, que tinham ali diligências pendentes, que o inquérito não observou, que o delegado da época não quis observar, que ele já adotou uma versão, enfim. Então, tudo isso pode ajudar lá no plenário. Então, por isso que eu falei ali, comecei falando que o detalhe faz a diferença, né? Porque a gente atua pensando no dia do júri, né? Então, toda essa parte de você analisar se você deve juntar uma documentação probatória lá no inquérito, você precisa pensar, tá, mas eu já sei qual é a minha linha de defesa, eu já sei como eu vou me portar lá na frente. Às vezes, a gente precisa colocar o pé no freio, né? Tem que cuidar muito com isso. Mormente em casos de repercussão. Isso é ainda mais perigoso. Então, quando a gente tem um caso de repercussão, teu cliente está passando a matéria na televisão, ainda que seja no jornal local, né? Os jurados que vão estar sentados julgando esse caso são os jurados da localidade onde o crime aconteceu. Então, se você, enquanto advogado de defesa, né, às vezes por inexperiência, ou por nervosismo, ou por excesso de confiança, que é bem comum também. Às vezes a gente vê alguns advogados que já são, calejados, que já são advogados bem experientes, mas que às vezes por excesso de confiança acabam resbalando em coisas bem pequenas, sabe? Do tipo, vai na delegacia atender o flagrante, eu tá acompanhando o cliente no inquérito, a imprensa tá em cima, porque é um caso de repercussão. Em vez dele esperar, analisar, ver o que vai ser falado, esperar, ou então dar uma entrevista mais genérica, só para mostrar que a defesa está ali, não. Ele já quer entrar e dizer que o cliente não cometeu, que não aconteceu daquela forma, quando, na verdade, ele precisa entender, ou a gente precisa ter muito respeito pela investigação, porque o delegado de polícia, a equipe de investigação, não vai dar tudo de mão beijada para a gente no primeiro dia que a gente está ali. Muito provavelmente tem uma série de coisas que não foram para o inquérito ainda que eles já sabem. Exemplo clássico que acontece hoje: WhatsApp. Apreendeu o telefone do cliente. Aí você vai lá e pergunta para o cliente: fulano, o que tinha no telefone? Tem conversa, tem foto? Não, não tem nada. Aí você aperta e o cliente fala: fulano, olha só, eles vão mandar esse telefone para a perícia. Tudo que você apagou vai aparecer. Você apagou a mensagem, apagou conversa, apagou foto, vai voltar, vai aparecer. Aí, às vezes, quando você conta isso para o cliente, ele fala, realmente, talvez apareça tal coisa, talvez uma conversa. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, no momento da emoção, às vezes o nervosismo, até às vezes o cliente não lembra, não é nem por maldade, às vezes ele não fala de forma fidedigna como as coisas aconteceram, ou como ele se comportou numa conversa com um amigo, contando o fato, enfim. E você, enquanto defesa, acaba se arriscando, né, falando demais, ou tomando alguma atitude precipitada ali em delegacia, e colocando o teu trabalho em jogo. Porque tudo que a defesa tem é a palavra. A nossa palavra é tudo que a gente tem em plenário. Então, se a gente não constrói de forma sólida a nossa tese, a nossa atuação de uma forma ética desde o começo, isso depois vai repercutir de forma muito negativa lá na frente. Então, a gente precisa cuidar bastante. Até porque tem algo que meu pai sempre falou e repete muito. Meu pai é advogado criminalista também, enfim, meu grande professor de júri, e ele sempre fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que nos casos de repercussão, mas quando eu falo repercussão, não é repercussão, nossa, apareceu, é um caso que apareceu no Jornal Nacional. Não, repercussão em comarca do interior é quando está todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo sabendo. E em casos em que há, de fato, e casos de júri, geralmente quase todos, né, tem isso, uma repercussão ali no meio social, o júri ele já vai começar no dia em que o teu cliente é exposto perante alguma mídia social, seja Instagram, né, que é o novo jornal do bairro, ou televisão, enfim,
A partir do momento que mostram a cara do teu cliente na televisão ou a cara do teu cliente na mídia, ele já começou a ser julgado. Não é, o júri não vai começar lá no dia do julgamento, enfim. Começa muito antes. Vai começar ali no momento que ele foi exposto, que ele começou a apanhar, que ele foi, né, monstrificado, digamos assim. Então, por isso que a gente tem que cuidar bastante, não dá mais para... e aqui eu respeito muito, né, algumas bancas defensivas que acabam sendo muito contra que a defesa apareça para dar entrevista, ou que a defesa se manifeste de forma pública fora dos autos, só que com o mundo globalizado hoje, essa coisa da internet, esses linchamentos, né, virtuais, a gente precisa, a defesa precisa mostrar sua cara antes do júri. Eu acredito muito nisso. Começa a mostrar um possível outro lado da moeda, fazer as pessoas raciocinarem. Então, é muito interessante, muito importante. E também é muito importante dizer aqui que júri é um ambiente para quem tem perfil para júri. E mesmo quem gosta de júri, tem advogados e advogadas que não gostam de falar no plenário, que preferem ficar ali no estudo, nos bastidores. Isso não torna o papel do advogado menos importante, muito pelo contrário. Muitíssimo importante ter a equipe que fique nos autos ou que fique na estratégia, tendo que outros advogados, às vezes, né, de fato, fazer a parte oral. Mas tudo tem que ser muito bem orquestrado em equipe, para que seja uma estratégia única, né? Então, justamente traçar essa linha de raciocínio, que tudo que eu vou fazer no inquérito, na delegacia, no flagrante, enfim, eu tenho que estar pensando no plenário, é primordial. Primordial. Porque ainda mais pensando no júri, né? Que é o momento em que, na maioria das vezes, a gente vê um atropelo da lógica racional pela lógica emocional. É muito mais emoção, é muito mais o jurado. Às vezes ele está indo ali se vingar do que ele não está gostando da violência que está tendo no bairro, ele não está nem aí para o caso. Ele está indo ali fazer alguma coisa enquanto sociedade. Então, por isso que tem que ter esse outro lado da defesa. A defesa precisa aparecer justamente para fazer o contraponto, né? E não quer dizer, falando dessa questão de que no júri tem esse envolvimento emocional muito grande, enfim, e de forma nenhuma é defender aquela velha máxima, né, que muitos repetiam de que, olha, na prática a teoria é outra, que na prática a teoria não funciona, muito pelo contrário. A gente precisa colocar a técnica, sim, em primeiro lugar no júri, com toda certeza, tem que ter a técnica em primeiro lugar, só que com, né, o traquejo da prática. A gente não pode esquecer de que tem que ter essa união, porque não adianta só eu saber, eu tenho que saber chegar no meu interlocutor, eu tenho que saber como fazer a informação chegar nos jurados. Então, por isso que eu falei lá do comecinho, se eu quiser fazer uma petição, digamos, para o juiz pedindo uma diligência que o delegado está se negando a fazer, eu quero produzir, por exemplo, eu quero, vamos requerer para o juiz a quebra da ERB, da estação radiobase. Algo nesse sentido, para eu saber a localização do acusado no dia do fato, enfim. Primeiro que é algo que eu tenho que ter certeza do que eu estou pedindo, né? Porque é bem arriscado. E segundo que, mesmo que o juiz indefira, eu tenho aquilo para mostrar para os jurados que a defesa quis produzir, que a defesa peticionou, que a defesa pediu. Então, você já mostra para o jurado qual é, né, a postura da defesa desde o início. Então, é muito importante mostrar e ter toda essa atuação pautada sempre pensando no amanhã, no plenário. Isso é muito importante, né? Até porque, às vezes, são coisas muito pequenas que encantam o jurado. O jurado... é difícil a gente saber qual foi o ponto exatamente, né, que a gente pescou ele, que a gente conseguiu, de fato, trazer ele para a defesa. São raros os momentos em que depois que termina o júri, enfim, o jurado vem conversar e às vezes parabenizar e dizer, olha, fiquei em dúvida em tal ponto, ou eu gostei do que você falou aqui, gostei daquilo. Então, tem casos em que a gente, para nós, advogados, e advogadas, são coisas muito pequenas, muito bobas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, uma história que meu pai justamente conta bastante. Uma vez ele fez um júri que ele precisou ali falar
e leu o trecho da Constituição que diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. E isso para nós é uma coisa muito óbvia, né? Mas ele pegou, abriu a Constituição, leu o artigo, né, e falou: olha, a casa é o asilo inviolável, ninguém pode adentrar nela sem consentimento, nanana. E no final do júri, o jurado, né, enfim, procurou ele para dizer: nossa, que lindo que você leu, que eu não sabia que era tão bonito e que a nossa casa é inviolável, nanana. E para nós é uma coisa muito boba, e aquilo encantou o jurado. Então, assim, às vezes, para nós é algo muito elementar, e para o júri, para o cidadão que está ali, é algo que ele, né, no momento ali, acabou sendo, enfim, convencido por algo que para nós pode não parecer tão relevante, ou pode parecer muito óbvio, né? Então, a gente precisa cuidar muito com o que é colocado para o júri. Até porque, né, um passo em falso durante o inquérito pode colocar tudo a perder. Então, aqui, exemplo, eu falei daquela questão do advogado que vai a público e diz uma versão, e daí vem a polícia e mostra outra. Ó, aqui a câmera de segurança do prédio chegou e está mostrando isso aqui. O advogado, no dia anterior, tinha dado uma entrevista falando o contrário, por exemplo. Isso é péssimo. Aí o advogado vai fazer o quê? Vai lá no júri, aí vai passar o júri, o promotor falando, mostrando que o advogado mentiu, que o acusado mentiu, que a versão não era verdadeira. Então, isso pode fazer com que a credibilidade da defesa vá embora e que a confiança que o jurado teria já fique totalmente estremecida. Então, é um ponto também que precisa ser, assim, muito respeitada, essa parte da palavra, essa segurança quando for falar e saber o que vai falar. Não é só, a defesa precisa aparecer, a defesa precisa fazer o contraponto. Poxa, pera lá, mas se você não tem muita certeza de qual a tese, qual o caminho, faça a declaração genérica. Olha, né, o caso será esclarecido, né, enfim, a defesa está à disposição da justiça, o acusado está à disposição da delegacia de polícia, tudo será devidamente esclarecido durante a ação penal, enfim, coisas que você possa deixar em aberto, a não ser que você já tenha uma tese muito certeira e assim, muito segura desde o começo. Bom, questão do acesso integral, que seria o nosso ponto 2. O acesso integral, ele também conversa muito, o ponto 1 eu falei que é o ponto que vai permear tudo, né, que eu já dei mais ou menos falei um pouquinho das outras coisas no ponto 1, que vocês vão entender agora, porque tudo é pensado de fato no plenário. Mas o ponto 2, que é o acesso integral, ele é basicamente aquele raciocínio bem básico, processual, de que eu só consigo bater naquilo que eu conheço. Então, eu preciso primeiro acessar a informação, eu preciso conhecer a informação, para depois eu poder reagir. Então, eu não tenho como ter segurança técnica num plenário, ter segurança técnica processualmente falando, se eu não tenho acesso ao conteúdo probatório integral. E aqui eu estou falando de integralidade. Então, por exemplo, tem uma investigação que teve uma interceptação telefônica. Aí você já faz aquela petição clássica do início de, quando você ingressa nos autos, eu já gosto de fazer quando eu vou me habilitar num inquérito, né? Eu já peço a minha habilitação junto à procuração e já peço acesso à integralidade dos autos e mídias em anexo, enfim, com base na súmula vinculante número 14 do STF. Porque eu já tenho ali, desde a minha primeira petição, consignado que eu pedi acesso à integralidade. Eu não estou só pedindo acesso, estou pedindo acesso integral. Então, se 3 meses depois eu descubro que o Ministério Público me deu acesso à parte parcial da interceptação, eu vou poder bater. Claro, evidentemente que eu vou poder bater isso em qualquer grau de jurisdição, porque é uma questão elementar, né? E, enfim, pode acarretar uma nulidade absoluta. Mas eu já tenho documentado que desde sempre eu estava pedindo acesso integral. Porque não cabe ao Ministério Público dizer o que eu posso ter acesso, o que ele considera importante. Não, ele considera importante o que é para acusar. Nessa interceptação telefônica pode ter coisas muito boas para o meu cliente. Eu tenho que saber onde que está, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter acesso, eu tenho que ver se essa prova não foi manipulada, né? E aqui é muito interessante a gente hoje na defesa de vários processos que não são processos simples, no sentido de que a gente está tratando hoje de investigação que apreende nuvem
do telefone de alguém, do computador de alguém, tem a vida da pessoa ali. Tem 80 mil fotos, 90 mil vídeos. Como é que você vai analisar isso? Como é que você vai responder, fazer resposta à acusação em 10 dias? Você vai ter acesso como? Como que você vai contabilizar e saber tudo que está ali? Enfim, a gente precisa contratar experts, né? Contratar perícia, a gente precisa contratar assistente técnico, enfim. Então, essa atuação defensiva hoje tem que estar muito caminhando ao lado de assistentes técnicos para que a gente possa refutar a acusação da forma como está vindo. Então, acesso integral é algo que a gente precisa sempre estar bem vigilante e precisa, além de ter o acesso integral, claro, estudar tudo, né? Porque eu só vou estar segura no plenário se eu estudei aquele plenário. Não tem como eu me aventurar numa causa de júri sem ter estudado e esmiuçado o inquérito inteirinho, primeira fase inteirinha, parte recursal. E o inquérito ainda é um ponto alto muito importante, que a gente sabe, né, que o jurado acaba sendo muito envolvido no que aconteceu no inquérito, o promotor acaba, assim, usando muito do que está ali. Então, a parte boa é que se eu assumir uma causa lá no comecinho e eu conseguir produzir algo, me colocar presente no inquérito, eu já consigo bater nesse inquérito, mostrar suas falhas e mostrar que a defesa tentou, ao menos, né, ser mais diligente, por exemplo, às vezes que até a autoridade policial que se negou a realizar alguma diligência. Então, é muito importante. E essa questão do acesso integral é muito elementar, mas quando a gente não tem esse acesso, a gente chega numa delegacia para atender um flagrante, por exemplo, e a gente não sabe nem o que está acontecendo, não acessou, não conseguiu ver, até falar com o cliente fica ruim, né? Porque o cliente está ali preso, precisa saber informação, você não sabe, né, nem o que dar de notícia, nem o que está acontecendo, e assim, muito menos ainda você pode pensar em falar com a imprensa quando você não tem acesso integral. Isso é algo, assim, que pode causar um erro catastrófico. Você pode dar uma declaração pública dizendo A, sendo que no inquérito já está documentado J. Então, você não pode correr esse risco de forma nenhuma. A gente só pode reagir àquilo que nós conhecemos. Ah, mas o meu cliente me falou com certeza que foi assim. Não. Você precisa se acalmar, ler, acessar, para depois fazer uma manifestação processual, para depois, né, às vezes fazer um pedido específico, não fazer nessa ânsia, nessa, às vezes, empolgação. Porque isso tudo pode, um errinho que num processo de procedimento comum ordinário, por exemplo, você pode pensar que não vai ter tanta repercussão. No júri vai ter o promotor ali que vai folhear o processo e que vai mostrar para o jurado, ó, fulanos, aqui, ó, o que o advogado peticionou lá no começo, pediu para fazer uma perícia que já existia. Enfim, coisas assim que, né, a gente precisa cuidar. Outra questão que também, claro, fica relacionada à questão de pensar no dia do plenário é o ponto 3, que é a análise do silêncio. Então, a análise do silêncio, ela é muito importante porque também relacionada com a questão do acesso integral, porque muitas das vezes, quando você está num inquérito de júri, que as provas estão sendo ali colhidas, produzidas no inquérito, as testemunhas, às vezes, todas, né, nem todas compareceram no inquérito, podem aparecer depois só, lá na fase das audiências da primeira fase. Então, cuidar com essa análise de se é caso do cliente falar ou não. É razoável ele já chegar e apresentar uma versão quadrada, fechadinha no inquérito? No momento do flagrante, por exemplo? É caso? Tem que avaliar se sim, se não, qual a tese. Não podemos esquecer, e tem que sempre lembrar o cliente disso, imagens de câmeras de segurança. Hoje é tudo muito moderno, né, nesse sentido. Às vezes, por exemplo, o crime de trânsito, com dolo eventual que acaba indo para júri. O cliente estava, por exemplo, não fez bafômetro, enfim, acabou que não fez bafômetro, mas aí ele pensa com ele mesmo, bom, eu estava embriagado, mas eu não fiz bafômetro, ninguém sabe que eu estava embriagado, enfim, fui, né, participei do acidente, acabou fugindo do local. Aí, depois aparece o quê? Informação.
Estava onde antes? Ah, estava numa balada. E é muito rápido para aparecer. E sabem quem faz esse trabalho de investigação melhor que a polícia? Jornalista. Jornalista faz melhor que a polícia esse trabalho. Ah, em coisa de 2 dias descobrem que o teu cliente motorista estava na casa noturna X, já conseguem a nota fiscal de tudo que ele consumiu, já conseguem imagem do circuito interno de segurança dele ali tomando uma cerveja, ou caindo, tropeçando, enfim. Ou um caso que aconteceu comigo, exemplo aqui, o cliente estava num jogo de futebol no estádio. E aqui em Curitiba, por exemplo, tem um estádio que a câmera de segurança é moderníssima, que ela pega muito, assim, milhares de pessoas conseguem focar num torcedor, conseguem chegar bem próximo, aproximar, tem reconhecimento, e conseguiu ali identificar que a pessoa estava ali fazendo uso de bebida alcoólica, enfim. Para o júri, isso pode impactar muito negativamente. Ainda mais quando a pessoa vai lá na delegacia e dá uma versão completamente descolada da realidade, ou tenta omitir algum fato. Então, a gente precisa analisar o contexto, né? É tudo, a gente vive num mundo televisionado, entre aspas. Então, assim, desde radar na rua, câmera de prédios, de casas, onde o crime aconteceu, muito provavelmente vai ter algum registro. Aí, quando for recente, né? Já teve um lapso temporal muito grande, é mais difícil. Mas quando é um flagrante, quando é uma situação bem recente, por isso que tem que avaliar muito bem a fala, se é adequado, se é oportuno, né? Cuidar com certezas absolutas. Às vezes o cliente quer passar uma confiança ali no interrogatório, quer falar demais, isso acaba restringindo muito a nossa atuação em plenário. Ah, mas ele pode mudar a versão na fase judicial e depois em plenário também. Claro que pode, mas a gente tem que pensar em como isso pode nos prejudicar, né? Porque uma fala muito precoce, que dê muitas informações, pode colocar, né, tudo em jogo. Uma coisa também muito perigosa que essa questão de WhatsApp traz, né? O cliente que está em liberdade começa a mandar mensagem para as testemunhas, começa, né, a agir de uma forma ali, às vezes até criminosa, no sentido de até uma coação no curso do processo, enfim, ou até assim, sem maldade, mas que pode acarretar uma interpretação de que ele estava pressionando, que ele estava pedindo, que ele estava ameaçando, alguma testemunha pode se sentir ameaçada. Então, tudo isso é muito, assim, importante de se analisar, porque pode vir contra a defesa completamente, né? Agora, o ponto 4, que é a relação com a imprensa, que eu já falei em alguns momentos aqui, mas agora eu vou falar de uma forma mais detalhada. Essa relação com a imprensa, ela nos dá certeza, no processo que a gente já sabe disso, né? Mas a imprensa deixa tudo muito mais visível, de que nós somos reféns das nossas palavras. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a todo tempo a defesa é muito observada e a defesa vai ser muito cobrada em plenário. Então, assim, da mesma forma que a acusação é observada e é cobrada, que também posso eu, enquanto advogada, nas vésperas do júri, juntar as entrevistas que o promotor deu, ele também vai fazer isso comigo. Então, se eu dei uma entrevista cheia de razão, falando que o meu cliente não estava sequer na cidade no dia do fato, e aparece ele no boteco da esquina ali, bebendo e confraternizando com os amigos, a minha palavra vai estar indo por água abaixo. Então, assim, a defesa vai estar colocada em uma posição de dúvida com relação à credibilidade. Então, por mais que a gente pense que essa relação com a imprensa é uma questão de estilo, eu gosto de falar com a imprensa, ou eu não gosto, eu gosto de falar por meio de nota. Não interessa por qual forma você vai se comunicar. O que interessa é que a gente precisa sempre estar coerente. Então, tem que ter uma relação em que exista coerência. Justamente porque a gente vai ficar refém dessas palavras, isso vai ser usado contra nós lá no plenário do júri. Então, a gente sabe que a defesa vai ser cobrada pelos deslizes, e uma palavra, né, num momento inoportuno, uma palavra errada, enfim, pode colocar tudo a perder. Então, cuidar muito aqui
para não lançar uma tese numa entrevista, prometer uma coisa numa entrevista, ou prometer uma coisa, às vezes até numa petição simples, e você não conseguir entregar depois, sabe? Então, cuidar quando você promete, você fala, né, que o teu cliente estava em legítima defesa, ou ele estava no estrito cumprimento do dever legal, você já abre a tua tese no começo, você fala cheio de certeza, e depois vem ali a polícia e junta um monte de imagem, junta um monte de coisa que desconstrói tua tese. Não estou falando isso para você ficar com medo de, né, e não conseguir mais atuar, não. Você tem que ter um cuidado em como você vai expor, né? Se você tem ali a segurança para afirmar, não, é uma legítima defesa, é um caso que guarda todas as características, enfim, você vai rebater o que a polícia juntar, não interessa o que o delegado trazer para o inquérito, você vai conseguir rebater e vai manter a tua posição, ainda que a postura da polícia seja diferente. O delegado fique dando entrevista falando o contrário do que você está falando, você vai lá e pode dizer com a maior segurança ainda e rebater e manter a tua postura firme. Não é que a gente precisa ficar coado, não é isso. É que a gente precisa ter cuidado com o que está sendo dito, com o que está sendo produzido, para que não fique uma produção, né, longe da realidade, ou que você fique incoerente à medida que o tempo vai passando. Então, tem que cuidar muito com isso nos processos de júri. E nessa questão da relação com a imprensa, tem uma passagem interessante que às vezes, de um cliente meu mesmo, que às vezes vocês podem lembrar de algum caso de vocês que pode ter acontecido isso também. A forma como o cliente se comporta na delegacia faz toda a diferença, claro, perante o delegado, enfim, mas a forma como ele se comporta perante a imprensa também faz. E vou dar um exemplo aqui para vocês de um cliente meu que ele acabou, né, matando uma pessoa, enfim, mas foi numa situação em que ele estava, ele se envolveu numa discussão num bar, numa casa noturna, enfim, e ele era agente de segurança pública, acabou se envolvendo numa discussão, enfim, numa briga, acabou atirando, matou uma pessoa e no dia seguinte a gente já estava apresentando ele na delegacia. Ele não estava foragido, né, nem com mandado de prisão em aberto, nada disso. Se apresentou de forma espontânea, né, se identificou, tudo mais. Só que, vejam, tudo bem, ele estava, né, assustado pelo que aconteceu, absolutamente normal, só que olha como a gente precisa orientar também os nossos clientes. Eu marquei de encontrar ele próximo da delegacia, encontrei com ele, ele estava usando uma jaqueta, assim, uma touca, um óculos escuro, a máscara do Covid e a touca do casaco ainda por cima. Tudo bem. Aí o que acontece? Quando ele viu que tinha imprensa na frente da delegacia, ele se desesperou e ele saiu correndo, enfim, não quis responder nada, saiu correndo, subiu as escadas correndo, enfim, como se ele fosse, assim, o estigma do bandidão, assim, sabe? Ele estava todo escondido, com máscara, com tudo. Veja, quando ele se comportou dessa forma, enfim, entramos na delegacia desse jeito e fizemos o interrogatório dele, enfim. Antes de sair, eu sentei com ele, conversei e falei, fulano, você não é isso que você está se pintando, você está se pintando como se você fosse, de fato, né, uma pessoa que tivesse algo a esconder, não é. Você pode ficar de cabeça erguida, pode tirar essa touca, você não tinha como esconder a identidade dele, nada disso, não era uma situação em que ele, né, seria preservado, já não estava preservado, enfim, nos veículos de comunicação. Então, nada melhor do que ele saísse de cabeça erguida do que saísse da forma como estava saindo. Então, ele não falou com a imprensa, não queria falar e também não era o momento de falar, mas a postura dele e o medo que ele estava passando, a forma como ele estava se comportando, estava dando a entender algo até negativo para ele, a forma como ele estava se comportando ali. Então, quando a gente desceu com bastante calma, andando devagar, sem correr, sem se desesperar, ele saiu dali com um carro que estava esperando ele na frente, oficial, enfim. E ele não tinha, ele tem toda uma razão dele de ter agido como agiu, de defesa, enfim.
E de cabeça erguida descemos e tudo, né, passou a fazer outro sentido nessa saída nossa, que foi muito melhor do que a entrada. Que a entrada, ele passou um desespero, passou uma imagem, assim, como se ele tivesse de fugitivo, parecia que ele era um foragido. E não era, não tinha, ele veio, foi espontaneamente, não tinha nem mandado de prisão, tanto que saiu pela porta da frente da delegacia, e aí também a imprensa, né, daí foi cobrar, delegado, mas por que ele está saindo livre, enfim, aquela coisa toda, né, que a imprensa gosta bastante de fazer. Então, essa postura também é muito importante. Agora, a gente também tem que pensar ao extremo, né? A pessoa que vai, se arruma, se monta inteira para ir na delegacia e que passa uma imagem de superioridade, passa uma arrogância, isso também não é legal, não é bom, é péssimo. Sabe? Que passa uma imagem como se estivesse muito bem depois que o crime aconteceu, como se tivesse ali, né, praticamente ido no salão de beleza logo depois. Isso também não é bom. Isso não é bom. Tanto para homem quanto para mulher. E isso depois o Ministério Público usa em plenário. E digo isso até para a audiência também. A forma como a pessoa se apresenta. Eu já vi, enfim, posturas que foram depois muito questionadas em plenário. E a gente sabe que a população também presta bastante atenção nisso. Então, é só a gente ver os casos de grande repercussão, como há uma construção também no visual, ou desconstrução, né? De você ver como você quer apresentar o teu cliente. Se você quer mostrar uma postura mais fragilizada, ou se você quer mostrar uma figura mais imponente. E o que de bom isso pode trazer para você? Então, essa ida na delegacia, quando você está começando, está assumindo, e você sabe que, não estou falando só de imprensa, mas a imprensa é importante, mas você sabe como o delegado vai mostrar, ou como a impressão que vai causar esse impacto desse primeiro contato, até a parte da roupa tem que estar muito bem estudada. A forma como trata, como que o cliente se comporta, isso faz toda a diferença. Em júri, vocês sabem disso, né? Trabalham com isso. Aquele acusado que fica falando de forma arrogante, né? Com o nariz empinado, encarando o promotor, encarando o jurado, isso não é bom para a defesa. E a gente vê isso acontecendo na prática, né? Então, precisa ter também uma consultoria, digamos assim, até com relação a isso. Com roupa, coisas muito básicas que a gente acha que não pode interferir, mas que de fato vai interferir. Ainda no inquérito. Sim, ainda no inquérito. Não só no júri, mas ainda no inquérito. Né, o promotor pode usar isso depois em plenário, mostrar, o fulano aqui no dia seguinte do crime, olha como que ele foi na delegacia, olha como ele se mostrou, enfim. Então, tudo isso, às vezes, acaba fazendo bastante diferença. E o ponto 5, que é essa atuação ativa e produtiva no inquérito, um pensamento que eu gosto de ter, por isso que eu gosto bastante de falar dessa parte do inquérito no júri, porque eu acho que faz toda a diferença a atuação aqui, para o plenário, é que o advogado que gosta de atuar em júri tem que gostar de atuar no inquérito. Tem que gostar. E eu não estou falando que tem que ficar peticionando toda hora, nada disso, porque tem inquérito que a gente quer mais é que fique parado mesmo, que a gente quer que não ande. Eu não vou ficar peticionando. Só que hoje em dia, com a realidade do processo eletrônico, enfim, é mais difícil que fique parado por muito tempo. Então, essa é uma questão que mudou muito, né? É difícil a gente ter um processo um inquérito que fique lá encostado, que fique parado por muito tempo, ainda mais quando é questão de crime contra a vida. Mas, se for, eu também preciso ter uma atuação estratégica pensando nisso. Então, pelo simples fato de ser um inquérito que vai estar parado, que não tem atuação, não quer dizer que o advogado está sendo desleixado. Então, a tua estratégia também tem que ser, né, essa atuação no inquérito não é só no sentido de fazer, às vezes é também de não fazer, de não pedir, de esperar, ou então de requerer alguma diligência que você sabe que vão ter dificuldade para conseguir colher informação, mas mesmo assim você insiste, porque depois você vai usar isso a teu favor. Participar dos atos de, quando for possível, né, a questão às vezes de reconstituição do fato, reprodução simulada, enfim, participar, documentar, cobrar as perícias necessárias, isso é bem importante. Por vezes, até fazendo uma investigação defensiva. Então, essa questão da investigação defensiva para o júri é muito importante,
Então, o que eu falei da ERB, da estação radiobase, do telefone celular. Se você vai pedir para o delegado, enfim, buscar essa autorização, buscar essas informações, você tem que ter certeza do que vem. Porque se você vai pedir para te dizerem aonde teu cliente passou, quais foram as localidades da cidade que ele passou no dia do crime, tem que ter certeza que ele não vai ser colocado na cena do crime por você mesmo, por um requerimento teu. Então, assim, tudo tem que ser muito pensado, né? Só pedir o que tem certeza, justamente para conseguir fazer uma atuação produtiva. Buscar por testemunhas, e aqui tem que ter muito cuidado, né? A parte ética e a parte como advogado e advogada se comportam, justamente para não aqui acabar, digamos assim, flertando com alguma coação, alguma atuação fora dos parâmetros éticos, fora dos parâmetros legais. Então, tem que cuidar muito com isso, a forma como você conversa, procura as testemunhas, a forma como você pode, né, às vezes acabar se complicando enquanto profissional, em estar orientando alguém, ou estar buscando, né, algo para o teu cliente, quando, na verdade, você pode ali estar produzindo algo ruim, até no WhatsApp, escrevendo algo para uma testemunha, que isso pode comprometer até a tua atuação profissional. Então, cuidar muito com isso. E envolver o cliente na defesa faz muito parte da construção do plenário, ainda em inquérito. Por quê? Quando é possível, né? Quando o cliente está preso é ainda mais difícil, mas ainda assim é importante. Você dividir com o cliente os detalhes da tua estratégia, a questão técnica, e justamente mostrar a importância dos assistentes técnicos, né? De confrontar as perícias oficiais, para que ele entenda a complexidade do trabalho, e porque às vezes o teu cliente ele tem alguma expertise própria que pode auxiliar na defesa. Às vezes, por ser médico, engenheiro, enfim, às vezes ele conhece alguma especificidade ali daquela questão que pode auxiliar, né? Então, vale muito a pena envolver o cliente na defesa e ouvir o cliente, ouvir o que ele tem para falar. Deixar o cliente falar, não achar que só o que está documentado nos autos importa. Muito pelo contrário. Deixar ele falar, porque às vezes na simplicidade dele, nas coisas que ele está te contando, nas coisas que ele está narrando, surgem ideias, surgem novas possibilidades, versões de defesa, ou mesmo linhas de investigação que o delegado não explorou e que você pode levantar. Então, são, assim, alguns desafios que a gente tem, né, nessa atuação no inquérito, quando a gente busca essa produção, que a gente ainda assim precisa se relacionar com os outros pontos que eu falei. Eu quero uma atuação produtiva, mas eu também não posso resbalar em coisas elementares, não posso abrir muito, né, a minha tese antes, quando eu não tenho muita certeza do que vem por aí pela parte da investigação. Cuidar muito para que não comprometa o dia depois, que é o dia do plenário. Então, de forma, assim, bem resumida, né, que eu quero trazer para vocês essa minha visão da importância de se trabalhar no inquérito de júri, e justamente por isso que eu quis fragmentar a minha fala nesses 5 pontos, para tentar mostrar os pontos que eu acho importante que a gente precisa observar para atuar no inquérito de júri. Então, assim, desde o primeiro momento, desde um acompanhamento de um flagrante, você saber que aquilo, a tua postura naquele momento, que você aconselha o teu cliente naquele momento, de falar, de não falar, ou de colocar à disposição para a autoridade policial, às vezes, digamos assim, o sigilo bancário, você peticiona colocando à disposição, sem ninguém precisar pedir para quebrar. Tudo isso você, às vezes, pode não ter tanta relevância. Claro, você não precisa ficar oferecendo coisa que você não sabe, que também você pode incriminar teu cliente, é óbvio. Mas, às vezes, você coloca à disposição coisas pequenas que lá na frente você pode mostrar para os jurados que o teu cliente, desde o começo, quis colaborou. E isso faz a diferença, faz bastante diferença. Então, eu quis expor dessa forma mais fragmentada nesses 5 tópicos, para tentar mostrar para vocês um pouquinho de como eu vejo essa atuação em plenário e alguns pontos que eu considero importantes. Então, eu, enfim, finalizo aqui a minha explanação
E fico aberta a ouvir vocês, enfim, saber o que vocês pensam a respeito do assunto e me colocar à disposição também, caso vocês tenham dúvidas. Doutora Thaís, muito obrigado por essa aula que sei que a doutora abordou de forma superficial os assuntos, mas através do notório conhecimento que a doutora tem, já foi algo assim enriquecedor demais de know-how sobre como atuar, né, nessa área, principalmente no inquérito policial, que sabemos que no tribunal do júri tudo resvala no plenário. O inquérito é de extrema importância. Aos colegas que nos acompanham, eu gostaria de informar, tem uma pergunta já no chat, vou passar para a doutora, mas também para quem tem interesse em falar, fazer uma pergunta, levanta a mão aqui no botãozinho que eu desbloqueio o mudo do chat, tá bom? Então, quem quiser, pode colocar aqui, levanta a mãozinha que a gente vai desbloquear para conversar. Enquanto não levantam a mão, só que gostaria de abordar, doutora, essas questões, esses tópicos que a doutora trouxe, muito enriquecedor, sobre o pensar no júri, né, desde o inquérito policial, tá peticionando, desde uma coisa simples até apresentação do cliente, criação de provas, reconstrução dos fatos, tudo está aquilo documentado para você trazer a sua tese para o plenário, né? Esse ponto de ter acesso aos autos da forma integral, como a bem a doutora disse, questões hoje de quebra de sigilo, herb, triangulação de localidade, quebra de sigilo das mensagens, seja de e-mail, de WhatsApp, então, tem que sim saber porque o Ministério Público só apresenta o que favorece a eles, infelizmente o fair play aí falta muitas vezes, nós sabemos disso, mas também nós não podemos ser ingênuos e não buscar o nosso direito, né? Em relação com a mídia, doutora, nós tivemos uma palestra umas semanas atrás aqui na OAB de São Bernardo, e o tema era a atuação do advogado em casos de grande repercussão, E é justamente isso, o doutor também trouxe essa visão de que é importante o advogado falar sempre, ele acredita que sim, mas na visão dele, eu vou até trazer uma palavra que ele disse, é como sal, não pode aparecer muito também, porque o advogado não é o foco no tribunal do júri, nem mais por ser um tribunal do júri, tribunal das lágrimas, por nós estarmos ali, algo grave aconteceu, algo que a sociedade não aceita, infelizmente, independente se tem estudante de antijuridicidade, licitude, enfim. E essa questão, né, que tem muitos advogados afobados já no inquérito policial, na delegacia, de querer pôr o cliente para falar a qualquer custo, ou o cliente também querer falar a qualquer custo, mas aí também vai muito da sabedoria, querendo ou não, do advogado, de saber levar o cliente, apresentar os prós e contras do que uma manifestação ali, não feita de uma forma genérica, pode acarretar no futuro. Doutor, eu vou ver aqui a pergunta que fizeram. Gostaria também de agradecer aqui, ó, a doutora Ângela está nos assistindo, doutora. Foi ela que passou o contato da doutora, que foi aluna da doutora, ó, a doutora Ângela Cristina, boa noite, faz parte da nossa comissão. Oi, Ângela, eu tenho que agradecer, a Ângela, super querida, estivemos juntas no IBC CRIM, né, gosto muito das intervenções dela e fiquei muito feliz por ela ter me indicado aqui para fazer essa conversa com vocês. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear ela aqui. Boa noite. Aí. Boa noite a todos. Prazer revê-la, grande mestra, aprendi muito. O IBC CRIM é sensacional e tem muitas celebridades aí trazendo para a gente muitas informações dentro do tribunal, dentro do processo penal, dentro do direito penal. O IBC CRIM é incrível, uma experiência maravilhosa que eu passei. É um prazer enorme estar revendo a senhora. Estou muito feliz de ter aceitado o convite do nosso presidente da comissão. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nós fizemos um júri aqui simulado. A doutora Ângela, infelizmente, ela caiu no Ministério Público. Foi, né, doutora Ângela? Mas recebeu elogios do nosso advogado, doutor Cristiano, que estava presidindo a sessão, de que foi sensacional, doutora Ângela. Não posso deixar de dizer isso aqui. Ele veio depois falar para mim, ó, aquela doutora Ângela, ela mandou muito bem, ela tem futuro.
Obrigada, doutor. Inclusive, eu ia aproveitar e fazer uma pergunta justamente da encenação no plenário. Qual que é a opinião da doutora Thaís, da encenação do plenário, dos fatos que aconteceram relatados na lavratura dos autos, né? Isso é o que eu gostaria de saber a opinião da senhora. Ótima pergunta, Angela. Eu acho assim que tem que ter muito cuidado. Até quando a gente fala em encenação, a gente pode pensar ou no advogado, às vezes, que acaba exagerando um pouco na atuação ali, fica um negócio que não é natural, que fica forçado. E isso é muito, assim, muito sensível, antes de falar da questão da reprodução do fato mesmo, de querer fazer uma reprodução simulada em plenário, mas a própria encenação, a forma teatral, às vezes, como o advogado, às vezes, quer aparecer, ou o promotor. Tem que cuidar, porque eu acho assim, a gente tem que respeitar muito o nosso estilo de atuação. Eu posso admirar um colega ou uma colega pela forma como ele fala, como expõe, ótimo, é muito bom ter inspirações, é extremamente importante, ainda mais no júri. Mas eu não posso querer ser outra pessoa ou querer copiar o estilo de outra pessoa, que não vai ficar legal. Eu tenho que procurar o meu estilo, encontrar dentro das minhas possibilidades, da minha oratória, qual é a melhor forma de me expor, para não ficar algo feio, assim, no sentido de forçado, fica algo que não soa bem. Então, tem que cuidar muito disso nessa parte de encenação também de teses e de oratória. Agora, com relação a você fazer uma encenação de como se deram os fatos, tem que ter um cuidado muito grande, ainda mais quando for algum crime, assim, claro, todo crime de júri é grave, é sensível, enfim, mas precisa cuidar muito a forma como você vai expor, para você saber o ponto de você não fazer o jurado reviver aquela situação de violência que aconteceu no fato. Então, tem que cuidar. Ainda mais em questões relacionadas, por exemplo, a casos de feminicídio, por exemplo, né? Você tem que cuidar muito para ver qual é a tua tese de defesa. Se a tua tese é uma legítima defesa ou alguma excludente, que você tem ali uma forma muito bacana de mostrar como as coisas se deram, né? Ou fazer um videozinho, a gente trabalha bastante às vezes com vídeo, a gente faz uma reprodução animada, assim, em vídeo de como foi o fato. Me parece que é mais sensível do que você fazer a parte teatral em plenário ali. Então, tem que cuidar. E se for necessário fazer para mostrar o golpe, para mostrar a localização, enfim, para poder bater com a questão pericial que estão apontando, tomar cuidado para não reviver e não fazer o jurado lembrar daquela cena chocante ou daquele momento, né? Ainda mais, às vezes, questões que envolvem estrangulamento, por exemplo, questões assim. Cuidar um pouquinho com isso, porque senão você vai estar afundando mais a defesa, né? E aí você vai estar fazendo reviver o que de ruim aconteceu. Cuidar com isso. Tem que saber um limite. A minha visão é mais ou menos essa. Obrigada. Porque o doutor Mauro Nassif, ele falou que se precisar, a gente rola no chão para mostrar o laudo pericial, se não for bem entendido. Estava quase rolando no chão, hein? Ah, não, mas essa questão de laudo, eu fiz um júri com a minha irmã, já que ela entrou dentro de uma mala. Então, assim, você vai fazer várias coisas em plenário, quase que vale tudo. Então, eu concordo com o doutor Mauro Nassif, respeito, gosto muito dele e da filha dele, da Leonor. Ele é um grande, né, tribuno. Então, eu concordo com ele. É claro que a gente vai fazer de tudo para mostrar, para confrontar o laudo pericial, para mostrar que o golpe não foi assim, ou que não tinha como ser assim, mostrar a dinâmica. Mas tem que cuidar no sentido de você, às vezes, querer, dependendo da atuação do advogado, de você querer, numa situação de feminicídio, por exemplo, mostrar um golpe, ou mostrar alguma coisa que não vá soar tão bem quanto na tua imaginação, sabe? Então, cuidar, respeitar, ensaiar antes, pensar, será que é uma boa ideia? Não é? Coisas assim. Mas essa questão de laudo, de perícia, é muito importante. Às vezes você tem alguém da tua banca que é do tamanho da vítima, e alguém do tamanho do réu. Você simula, mostra a diferença de tamanho, diferença de peso. A gente fez um caso em que a pessoa foi morta e foi fatiada, não foi nem fatiada, ela era pequenininha, enfiaram ela dentro de uma mala e fecharam a mala de viagem. E a minha irmã, enfim, tinha o mesmo tamanho ali, a gente reproduziu exatamente o que aconteceu, e a gente estava na acusação nessa situação.
E a defesa falava que era impossível, que não tinha como, e tinha como. A gente mostrou que tinha. Fechamos a mala, até erguemos a mala, assim, dava certinho, né? Então, às vezes, para você confrontar, é extremamente importante. Outra questão é usar a arma do crime, ou os objetos que estão apreendidos. Nesse nosso caso, que tinha mala apreendida, veio a mala original para o plenário, isso choca bastante o jurado. Ou faca, arma branca, traz a arma original, arma de fogo, a arma que está apreendida nos autos, mostra. Só que assim, tem que ter uma finalidade, senão você vai estar, às vezes, chocando o jurado com uma coisa desnecessária. Se o Ministério Público não está usando, às vezes não precisa você usar ou você mostrar. É a mesma coisa do que mostrar lá a foto da pessoa toda ensanguentada. Se você não tiver um motivo para isso, talvez não seja o caso, sabe? A não ser que você queira confrontar algo. Obrigada. Da mesma forma que a defesa faz as encenações, as reproduções, eu já vi promotor se jogar no chão. Promotor se jogar no chão, fazer de tudo que pode para condenar. Então, por isso que a gente tem que pensar, a defesa também tem que dar o seu melhor, dar o seu máximo, mas cuidar para não ficar muito artificial, sabe? Obrigada, doutora. Doutora, tem uma pergunta aqui da Bárbara Giuliani, ela escreveu no chat. Doutora Thaís, as autoridades policiais podem negar o acesso ao inquérito policial com fundamento na lei de abuso de autoridade? No artigo 32 diz que, abre aspas, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo será imprescindível, fecha parênteses. E fiquei na dúvida por conta disso. Sim. Quando a gente não tem uma diligência que está totalmente documentada nos autos, a gente não vai ter acesso a essa diligência. Justamente porque a maioria delas são sigilosas, por exemplo, uma interceptação telefônica. Se ela está em curso, eu não vou ter acesso. O delegado não vai me mostrar que ela existe, ele não vai me dar acesso, porque, óbvio, isso vai frustrar a investigação. Então, quando não está documentado ainda, ele não tem a obrigação de me franquear esse acesso. Diferentemente de quando o inquérito já se encerrou e eu tenho direito de ter acesso à integralidade. Mas é sempre bom colocar lá a integralidade, por quê? Por vezes, a autoridade policial ou o próprio Ministério Público pode se valer de má fé na prática. Como? Vamos imaginar que eles já têm a diligência documentada, ou eles já têm as informações da perícia do WhatsApp, desde a data mês maio, e eles só me dão acesso a isso antes da audiência, em setembro, por exemplo. Então, você pode também ter como uma tese esse prejuízo à defesa de você ter tido uma... Eu gosto de chamar isso de como se fosse uma instrução paralela, né? Porque eles já sabem o que tem de ruim, já sabem o que tem, às vezes, a favor deles ou a favor da defesa, e eles, munidos de informações, eles vão trabalhando ali de forma paralela, sem que isso esteja, de certa forma, né, franqueado e publicizado à defesa. Então, é claro que eles têm essa prerrogativa de não dar acesso quando não está documentado, mas a partir do momento que está documentado, que foi produzido, eles têm que dar acesso. Eles não podem selecionar o que vão dar ou o que não vão dar. Então, já vi casos, por exemplo, um HD externo. Eu cheguei para fazer audiência no fórum, a própria promotora, na abertura da audiência, ela era uma promotora diferente da que estava tocando antes. A gente abriu a audiência, ela falou: olha, já vou aqui pedir para redignar essa audiência, porque acabamos de juntar no processo um HD externo que tem uma delação premiada de um corréu contra o teu cliente. Aí como é que você vai fazer uma audiência? Não tem como você fazer audiência com uma informação dessa, que você nem sabia que existia. Isso antes da gente ter alteração legislativa, tá, agora, do pacote anticrime. Bem antes. Mas isso é um exemplo de como, né, que o Dr. Luan falou, a gente não tem o fair play no Brasil. Lealdade processual é algo que não existe muito como a gente gostaria que existisse, assim. Então, tem que cuidar. A gente precisa sempre ter essa malícia, digamos assim, de que pode ser que não esteja tudo aqui, pode ser que eu não tenha tido acesso a tudo. Cuidar.
eu estava fazendo uma audiência na semana passada, em que no meio das testemunhas de acusação, um policial de uma investigação de uma operação começou a falar de um informante, que ele tinha um informante isso, um informante aquilo, e que ele sabia quem era o informante, mas ele não ia contar para a gente, porque ele não ia contar. Aí a gente começou a impugnar, e chegou uma hora que até a juíza falou, não, eu quero saber de onde veio essa informação. Não é possível, a gente não sabia de nada, não sabe de onde está vindo essa informação, não tem nada de informante no processo, não sabemos de onde está vindo essas informações. Enfim, então a gente conseguiu, com as inquisições que a gente estava fazendo, deixar até a juíza irritada com aquela situação, em dúvida. Então, aí que está o papel da defesa, de você usar a seu favor também. Ah, não me deu acesso, ou escondeu a informação, agora então explique, né? Por que a defesa não podia acessar, de onde veio, porque isso também mostra uma fragilidade da acusação. Alguma coisa vai mal se eles não querem dar acesso, porque talvez não foi feito de forma correta, né? Perfeitamente, doutora. Eu vou fazer uma pergunta aqui também, pessoal minha. A doutora acredita que é bom entrarmos no plenário, fugindo um pouco aqui do inquérito, mas com uma tese única ou trabalhar sempre na ampla defesa ali do seu constituído? Olha, Por exemplo, eu acho que... um homicídio, uma lesão corporal seguida de morte, enfim. Uhum. Olha, eu acho que o plenário, a gente tem que sempre pensar no meio termo. Assim, é difícil a gente... Claro, tem casos em que a gente vai com uma tese tudo ou nada, mas a gente sempre tem que trabalhar, e eu gosto muito de trabalhar com os jurados, a questão quase que da clemência ali. Eu não chego a falar essa palavra para os jurados, mas eu trabalho muito com esse raciocínio de, tá, mas e se a gente condenar, o que a prisão vai fazer por ele? O que as penitenciárias brasileiras podem fazer por esse homem? O que tem para ressocializar nesse homem? Enfim, eu faço todo um trabalho de necessidade e raciocínio a respeito da necessidade da pena. Não vou usar a palavra clemência, eu não gosto de usar, porque isso pode não soar tão bem ali, o promotor aí também pode querer rebater de alguma forma, mas você pode incutir, eu gosto muito de incutir no jurado, tanto a questão da dúvida, de que por mais que, né, se existir uma dúvida, às vezes o promotor, às vezes resbala, o promotor fala a palavra dúvida. Aí quando isso acontece, pronto, o promotor falou que tem dúvida, se tem dúvida tem que absolver. Na dúvida, absolve. Aí você também pode, eu gosto muito de ter essa possibilidade de trabalhar com a dúvida, ainda que eu esteja com uma tese de certeza falando em legítima defesa. Olha, legítima defesa, mas a dúvida, se ainda o jurado tiver em dúvida, ou se tiver alguma questão que não ficou bem esclarecida, mostrar que o caminho que os tribunais indicam, que o próprio Código de Processo Penal indica, é a absolvição, que os juízes togados, né, devem absolver em caso de dúvida, o jurado também tem que absolver em caso de dúvida. Eu gosto de trabalhar muito a dúvida também como uma questão subsidiária, essa questão também da necessidade de pena, mas agora, tratando das teses subsidiárias que o doutor falou, eu acho que, desde que elas não sejam incoerentes entre si, conflitantes, é válido, sim. Uma legítima defesa e um excesso de legítima defesa também, né? Eu acho que são coisas importantes, ou de serem trazidas, ou então, né, quando você desclassifica uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal, por exemplo, né, quando você não consegue, né, ou não acha que vai alcançar uma absolvição, mas trabalhar com uma tese de desclassificação ou com uma postura de tentar reduzir o dano, eu acho que é super válido. Eu gosto de trabalhar pensando nisso também. Não, muito interessante. Essa questão também do porquê da pena, né? Trazer essa visão para os jurados. Aqui eu costumo dizer que eu gosto de falar sobre política criminal. Para que serve o direito penal? O processo penal é a política criminal e aquele resultado que o Ministério Público procura em que vai fazer de bem para a sociedade, né? A questão da política criminal. Exato, e é interessante que às vezes a gente vê os promotores de justiça falando muito sobre impunidade. Tem uns que na época da Lava Jato falavam de Lava Jato, que não tinha nada a ver com nada. Aí é interessante, daí a gente fala para o jurado, né? Olha, o promotor não falou do processo, ficou falando de um monte de caso aí que não tem nada a ver, não se deu o trabalho de mostrar as provas, de mostrar as teses, enfim.
justamente porque os promotores surfaram bastante, esses que não têm muito apreço à técnica, surfaram bastante nessa onda do punitivismo, da bandeira da impunidade, aí tentam ir por essa linha, sabe? Mas isso mostra, na minha opinião, uma fraqueza, assim, de habilidade de plenário mesmo. Exatamente. Se pegam a coisas tão pequenas que fogem do mérito, né? E para Isso. acusação é muito fácil isso, porque principalmente por conta das mídias hoje em dia, a sensação de impunidade é o que fica na cabeça das pessoas. Mas sabemos que essa não é a verdade, né? O mundo vem Ah, evoluindo e vem sim. melhorando as coisas. É tudo uma forma de apresentar o quadro como ele quer, né? Uhum. Mas Se fosse se prender, resolvesse algum problema, né, o Estado e a punição, os Estados Unidos não teria uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? A gente fica falando que é um modelo do quê? Pune muito, pune todo mundo e continua acontecendo crime, enfim, né? Não, e não ainda, é algo que resolve de fato. e ainda punir mais de 90% das pessoas no acordo, né? Não é nem, Exato. não é nem através do contraditório que existe esse alto índice de culpabilidade lá, de punibilidade, é complicada. Mas todo local tem seus nuances aí. Uhum. A doutora Bárbara Juliane, ó, muito obrigado pelo esclarecimento, doutora Thaís. Pessoal aqui, ó, agradecendo muito, doutora Cíntia Polidoro, coordenadora de prática da nossa comissão, doutora Thaís. Doutora Thaís. Ah, que Doutora bacana. Michele Bandeira também agradecendo, doutora, parabéns pela palestra, muito explicativa e didática. Trouxe muita informação importante para a atuação em inquérito policial, não somente nos casos do júri, mas do processo penal como um todo, que é verdade, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade em dividir o conhecimento. A doutora Michele é a nossa vice-presidente aqui da comissão, também uma exímia tribuna. E tenho também o prazer, doutora, de reforçar aqui, ó, que a maioria do nosso público hoje é mulher. Olha que Então, bom, fico para muito você ver feliz. a força feminina aqui de São Bernardo do Campo e no júri, eu fico muito feliz também, viu? Essa Ai, que mulherada bom. aqui de São Bernardo tá dando show. Deixa eu ver, falar aqui, ó. O pessoal do IBC Crim está perguntando se ficará gravado. Ângela, a palestra é gravada, aí dependendo da doutora, se a doutora liberar, a gente pode até jogar para o pessoal do IBC Crim, encaminhar e até colocar no YouTube da nossa OAB de São Bernardo. Por mim, pode liberar, sim, não há problema. Ó, só mais uma dúvida, doutora, também para a gente liberar. Doutora Thaís, Bárbara Juliane, mais uma dúvida. Como abordar com o plenário? Peraí, como abordar com o plenário de forma técnica a estratégia de atenuantes para redução da pena no júri? Olha, eu gosto de tratar de questões relacionadas à pena, ainda mais se for questão de atenuante, mostrar que existe, se for o caso, de mostrar o próprio texto legal, se for o caso de você estar se apegando em uma atenuante prevista expressamente, mostrar justamente para dizer que não é o que a defesa está inventando, que não é o que a defesa está pedindo, que tem muito disso, às vezes os promotores acabam, né, dizendo, a defesa fica, como se a defesa estivesse pedindo coisas que não têm um respaldo técnico, como se fosse uma ladainha. Não, eu gosto muito de mostrar, às vezes trazer até jurisprudência, não trazer a ementa longa, mas a gente às vezes trabalha com uns cavaletes, assim, aquelas folhas grandes, a gente traz trechos e coloca, ou até em slide, para mostrar para os jurados, olha, aqui os juízes de Santa Catarina, eles reiteradamente decidiram assim, olha só como funciona em São Paulo, o Tribunal de São Paulo, ou Brasília, que o STF disse isso, mostrar um caso igual aqui, que quando você junta jurisprudência ali, o promotor não sabe muito o que você vai fazer com isso em plenário, né? Então, se você junta ali e explica de forma técnica, mostrando para os jurados que os juízes reconhecem, por que ele não iria reconhecer? Né? Então, eu gosto de me apegar nessa autoridade dos magistrados e dos tribunais para tentar explicar as atenuantes, para tentar explicar que a redução de pena não é um favor, não é uma coisa que eu estou pedindo ali, olha, né? Eu não gosto de usar esse termo, estou suplicando, eu não gosto disso. É de mostrar que tem um respaldo técnico, que tem tribunais que entendem assim, juízes que entendem assim, e que é uma questão muito prática, trazer essa coisa mais da prática, não como se fosse um favor, sabe? Não sei se eu me
Fiz, Clara. Eu acredito que fez sim, doutora, foi muito bom. Justamente trazer essa questão que é um direito ali, se deve ser aplicado, sim. É Isso, como se fosse um dominó, né? Encaixou, aplica. exato. O Ministério Público aqui de São Paulo gosta de usar isso ao contrário, fala que toda a tese da defesa nada encaixa para eles. Mas tá bom. Doutor, alguém mais tem perguntas? Ou exatamente? Muito obrigado, doutora. Fez sim, ela agradeceu aqui, respondeu. Ah, ótimo. Que bom. Doutores, alguém mais com perguntas para a doutora Thaís? Tá aí. Pessoal, agradecendo mesmo, doutora, aí pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado, palestra sensacional. Assino embaixo, foi enriquecedor essa 1 hora aqui que nós estivemos juntos. Sou curitibano. Aqui, ó, Bárbara Juliane, sou curitibano e acompanho o trabalho da doutora Thaís aqui. Excelente, admiro muito. Que Ai, que legal. legal. Fico muito feliz. Boa noite, doutores e doutoras. Boa noite, o nosso presidente, a palestrante de hoje, doutora Thaís, e parabéns pela explanação. Eu não vou mostrar a minha imagem hoje, porque eu acabei de chegar praticamente de um júri, estou acompanhando e eu estou meio destruída, sabe? Então, eu vou poupar a minha imagem nesse momento, mas quero agradecer muito a todos que participaram, ao presidente pela iniciativa, e a doutora Thaís aí do Sul, né? Que bacana, que legal, uma mulher, e veio enriquecer muito e ajudou bastante, inclusive, a atualizar, né, as questões aí do peticionamento eletrônico. Então, muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando, trazendo esse ensino para nós, e uma boa noite, foi um prazer em conhecê-la. Ah, eu que agradeço, doutora Cíntia. Obrigada. Fiquei muito feliz em poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho dessas minhas ponderações sobre plenário e sobre inquérito com vocês. Muito obrigada. Muito legal. A gente estava até pensando em fazer aí algo maior em São Bernardo ano que vem. Quem sabe a gente não consegue trazer a doutora Thaís pela OAB. Ah, legal. A gente traz, Eu vou adorar. manda só uma passagem para ela, reserva o hotel aqui, ela vem nos dar essa palestra presencialmente, que eu tenho certeza que vai ser encantador e enriquecedor para todos. E quero aqui renovar que fico muito feliz em ver as mulheres atuando no criminal e principalmente no tribunal do júri. Minha mãe fez direito, cursei direito por conta dela, sei como é difícil aí, não só para o direito, mas para a mulher ter uma atuação respeitada em todas as profissões, e principalmente no criminal e no tribunal do júri, que era tão fechado, né, doutora? Podemos aqui dizer que vendo mulheres atuando com tamanha maestria, de imensa felicidade para nós, advogados. Ah, obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz em dividir essas ponderações, essas experiências minhas com vocês, e fico à disposição, quem tiver interesse em trocar uma ideia, tem o meu Instagram, meu nome completo aqui, vocês podem me achar fácil lá, para também quiserem trocar uma ideia sobre o assunto, tiverem alguma dúvida, eu vou ficar à disposição, e vai ser um prazer muito grande, né, se eu tiver a oportunidade de ir a São Bernardo pessoalmente, contem comigo, vou gostar bastante. E quero dizer que, para mim, é sempre bom falar de tribunal do júri, eu gosto muito. A doutora Cíntia estava num plenário, né? Então, eu imagino a ressaca pós-júri que ela deve estar, que a gente fica ressaqueado mesmo, porque é uma entrega muito grande, né? De corpo e alma, é uma entrega, assim, que você sai desgastado emocionalmente, fisicamente, porque é algo que faz a gente se entregar por completo aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, a gente se entrega no propósito e faz todo sentido, assim, o nosso estudo faz sentido, tudo vale a pena, ainda que a gente não alcance o resultado que a gente quis, porque a gente sabe que fez um bom trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante, estar sempre, né, com a consciência tranquila de que deu o seu melhor. Com certeza, isso é o mais importante. Saber que o trabalho foi bem feito, independente do resultado, é o que acalma nosso espírito aí, faz a gente colocar a cabeça no travesseiro, né? E tenho certeza que a doutora Cíntia, aqui de São Bernardo, arrebentou no júri.
Mas tá bom. Muito obrigada, viu, doutores? Muito obrigada. A gente precisa desse incentivo, porque realmente é um trabalho exaustivo, mas o importante é a gente dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e o resultado nem sempre vai ser aquele que é o esperado, mas vai ser o mais justo possível, né? Sim. Verdade. Bom, tá bom, então. Acho que não tem mais perguntas por enquanto. Se alguém quiser, estamos no final. Mas, doutora, só quero agradecer novamente a disponibilidade da doutora. Foi muito legal aqui essa palestra, esse bate-papo, esse assunto, extrema importância. Por mais que a doutora adentrou superficialmente aí no inquérito, mas com muita autoridade, com muito conhecimento, uma explicação. Eu tenho certeza que todos aqui saíram aprendendo algo novo hoje. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Luan. Obrigada e fico à disposição de todos e todas aqui. Uma boa noite a todos. Espero que a gente se encontre, né, pessoalmente em São Bernardo, ou pelos fóruns ou júris pelo nosso Brasil. Boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado.